melhores suplementos para combater a ansiedade. Você sofre com esse problema? Sente os pensamentos acelerados, preocupação excessiva, chega de noite, não consegue desligar, não consegue dormir bem, acaba sempre vivendo o dia de amanhã, tem muitas vezes dificuldade para relaxar, para curtir a vida, às vezes até sente que o coração vai sair pela boca de tão estressado, ansioso que você se sente. Esses são alguns dos sintomas de ansiedade. Eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo para vocês sobre como identificar a ansiedade e também quais as melhores formas naturais de combater esse problema. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende comigo a como cuidar do seu corpo como um todo, porque saúde não tem divisões. Então já aproveita para se inscrever aqui embaixo no canal. Ative também o sininho para você receber os novos vídeos, porque se você não fizer isso, você acaba perdendo muito conteúdo legal aqui do meu canal. Bom, a ansiedade é uma condição comum de saúde mental em que milhares de pessoas todos os anos são afetadas por esse problema. Mais de 33% das pessoas vão experimentar em algum momento da sua vida ter ansiedade. E tem diversos tipos de ansiedade, né? Os transtornos incluem aí ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, ansiedade social, aquela pessoa que não consegue ter boas relações sociais, e até mesmo transtornos mais específicos, como ansiedade de separação. E como identificar se eu estou ou não com ansiedade? Os sintomas, gente, são muito variáveis, né, de pessoa para pessoa, e também são relacionados ao tipo de transtorno de ansiedade. Como eu falei, tem vários tipos. Então, para um bom diagnóstico, o ideal é passar aí por uma avaliação psicológica ou uma avaliação psiquiátrica, né, com um médico especializado nesse assunto. Mas eu vou falar aqui para vocês os 10 principais sinais e sintomas que você deve estar alerta, você ou alguém da sua família que está enfrentando esses sinais aqui, para entender se você está ou não desenvolvendo aí ou perto de um transtorno de ansiedade. Então pegue papel e caneta ou bloco de notas do seu celular e anote quantos desses aqui que eu vou falar, se você tem ou não. Então se você tiver mais de 3 desses sinais e sintomas, uma forte chance e você deve procurar um profissional para fazer um bom diagnóstico. Primeiro deles, preocupação excessiva ou persistente com várias áreas da vida. Uma hora tá preocupada com o trabalho, outra hora com saúde, outra hora com família. Aquela pessoa que tá sempre preocupada. Você já ouviu alguém te falando assim? Nossa, Maria, você tá sempre preocupada com alguma coisa. Você tá preocupada com o teu filho, ou você tá preocupada com a tua família. Se você já ouviu isso, alerta aí que pode ser realmente que você esteja com ansiedade. Segundo sintoma, sensação de nervosismo, inquietação, aquela tensão constante, você tá sempre nervosa. Acontece qualquer coisa, você tá soltando faísca, né? E alguém já falou pra você também, você tá sempre nervosa, fulana, o que tá acontecendo com você? Terceiro, sensação de fadiga, cansaço frequente. Todos os dias, praticamente, você se sente cansado, você sente principalmente cansaço mental, mesmo às vezes não tendo feito uma atividade que exigiu tanto de você. Quarto sintoma, dificuldade em concentrar-se ou ter a mente em branco, a mente vazia, né? Aquele momento em que você às vezes não quer pensar em nada, você tá sempre com o pensamento acelerado. Ou quando para fazer uma coisa, para concentrar, um trabalho, ler um livro, você fica ali pensando em 1000 coisas. Você lê uma página do livro, você já parou 5, 6 vezes, às vezes leva aí 1 hora para ler uma página de um livro, porque você tá sempre ali com o pensamento acelerado. Quinto, irritabilidade, parece que tudo que te falam, qualquer coisa que façam perto de você, mastigou de forma diferente, olhou torto pra você, tirou uma coisa do lugar, marido tirou ali um prato do lugar que você deixou, você já fica irritada. Pode ser também um sinal. Sexto, dificuldade de relaxar ou ficar calmo. Aquela pessoa que às vezes tá até de férias, né, entrou de férias, parece que não desacelera, não consegue relaxar, não consegue tirar um final de semana, tá ali pensando em 1000 coisas, pensando em trabalho, pensando nos problemas dos filhos, na faculdade do filho. Sétimo, sensação de falta de controle sobre os pensamentos, né? Parece que não consegue controlar, não botar um limite. Você vai entrando num espiral de pensamento e aquilo vai te deixando deprimido ou às vezes muito nervoso, muito irritado. Você não consegue ter controle sobre as preocupações, controle sobre as situações da sua vida. Oitavo, tensão muscular ou às vezes também tremores, sensação de estar o tempo todo ligado, né? Aquela sensação de que você não consegue desligar. Chega à noite, fica ali, pensamentos
mas fica horas ali até pegar no sono, parece que não desliga. Ou essa tensão muscular, chega no final da tarde, tudo dolorido aqui, sabe? Dolorido no pescoço, principalmente nessa região dos ombros, né? Nono, sintomas físicos como palpitação. Muitas vezes no meio do dia dá aquele tremor, aquela palpitação, uma sensação que vai acontecer alguma coisa. Sudorese, né? A pessoa às vezes sua demais, parece estar sempre nervoso, suando, falta de ar, às vezes até pior, dor no peito, tontura, náusea, desconforto gastrointestinal. A ansiedade às vezes pode ser tão forte que a pessoa sente desconforto, dor abdominal, vontade de ir ao banheiro, diarreia e até mesmo náuseas. O 10º muitas vezes já está sendo associado a sintomas depressivos. A pessoa às vezes não quer mais relações sociais com frequência, começa a se isolar, começa a não querer mais estar com as pessoas, evitando situações, enfim, já começa a ficar mais no estado depressivo. Então, alguns desses sinais e sintomas, se você tem mais de 3, é muito importante você procurar um profissional de saúde, né? Lá na Clínica Balance nós tratamos milhares de pessoas todos os anos com transtorno de ansiedade. Aliás, assim, 99% dos nossos pacientes têm ansiedade e a gente trata muito isso com frequência. Então, procure um profissional. Se você não tiver um profissional de confiança, procure a nossa clínica que a gente pode te ajudar nesse diagnóstico, tá bom? E a grande pergunta é: como fazer um bom tratamento da ansiedade, do transtorno de ansiedade? Muita gente já recorre diretamente às medicações e não investigam o que está na raiz do problema. Às vezes a raiz do problema é um problema hormonal. Às vezes você não está produzindo bem progesterona, que é um hormônio relaxante que reduz a tua ansiedade. Às vezes o teu intestino não está funcionando bem, você é uma pessoa que está com o intestino preso ou com uma diarreia crônica, tem o intestino inflamado e você não produz bem a serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio que nos deixa tranquilo, nos deixa em paz para viver. Ou até mesmo você está com uma deficiência de magnésio, que é um mineral relaxante, ou uma deficiência de produção de hormônio tireoidiano que está te deixando deprimido, ou está com hipertireoidismo. Então é mandatório o médico que, quando recebe um paciente com transtorno de ansiedade que está referindo esses sintomas, a gente investigar. Não dá para sair passando remédio de cara. Muitas vezes a gente precisa pontualmente tomar uma medicação, mas são casos específicos que a gente faz isso. E o que nós vemos hoje é que muita gente quer milagrosamente resolver o seu problema tomando uma medicação. E o que nós vemos na prática é que tem gente tomando há anos medicação, não resolve o problema porque não procurou a causa, não investigou a raiz do problema e fica com aquilo ali se postergando e às vezes até as medicações já começam a fazer efeitos colaterais ou nem fazer mais efeito ao longo do tempo. Você conhece alguém assim? Já passou por isso? Pois é, aqui no meu canal eu explico para você qual a raiz dos problemas. Esses suplementos que eu vou falar agora, eles atuam justamente na raiz e eu vou explicar para você o porquê e como é a melhor forma de utilizá-los no seu dia a dia. São todos suplementos naturais, não são medicações, então não tem efeitos colaterais ruins para o corpo. O primeiro é um dos meus preferidos, é o que eu mais no meu dia a dia oriento os pacientes a utilizarem, é o magnésio glicina. O magnésio ele desempenha um papel muito importante na regulação do nosso sistema nervoso central. Ajuda a equilibrar a atividade dos neurotransmissores como a serotonina, que é o hormônio que nos deixa com bom humor, com bem-estar. Outra coisa que ele faz é regular esse eixo do hipotálamo e pituitária e adrenal, que são órgãos importantes, né, que fazem aqui uma ligação, um feedback que a gente chama, né, dando esse sinal para você se você deve ficar estressado ou não, se você deve produzir mais adrenalina ou cortisol, que são hormônios do estresse. Faz também a regulação dos canais de cálcio, que ajuda a reduzir essa excitabilidade neuronal, reduzindo assim a atividade do nosso cérebro. Então, se você tomar, por exemplo, um magnésio no período da noite, você vai relaxar, vai conseguir dormir melhor e até mesmo ajuda na melhora da função cerebral. Foco, cognição, aquela pessoa que está sempre acelerada, que está com os pensamentos acelerados, ele ajuda a relaxar o teu cérebro. Esse estudo, que é uma revisão de 2017, que avaliou 18 estudos, apesar desses estudos serem pequenos, né, porque não existe muito interesse em fazer pesquisas robustas de
de suplementos que, na verdade, não vão ser patenteados, não vai trazer um lucro tão grande para a indústria farmacêutica, infelizmente são pequenos, mas eles avaliaram e viram que sim, traz um impacto para as pessoas com ansiedade. A dose geralmente recomendada vai de 400 a 800 mg por dia. Você pode estar utilizando magnésio glicina ou magnésio de malato, de preferência o glicina, que trabalha mais nessa questão neuronal. Pode ser aí dividido 400 mg de manhã, 400 mg à noite. Pode também estar até associando um de manhã glicina e à noite um magnésio treonato, por exemplo, que penetra melhor no cérebro, ajuda também o nosso sono, né, para as pessoas que têm insônia. Então, a gente geralmente faz esse blend. Vou deixar aqui embaixo qual o magnésio que eu tomo, que é o magnésio standard, que ele tem um blend de 3 tipos de magnésio, de malato, glicina e citrato. Então, a gente consegue aí estar atuando em várias vias para melhorar também disposição, saúde muscular e tudo mais. Importante, quem não pode utilizar, pessoas que têm problema renal crônico, insuficiência renal em diálise, tem que avaliar, tá bom? Fora isso, em geral, as pessoas que estão saudáveis, não há problema em utilizar. Tem um vídeo meu aqui que eu explico só sobre magnésio, tá? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, saber mais os tipos de magnésio, lá vocês vão encontrar a descrição completa sobre isso. Segundo, camomila, uma erva muito conhecida pelas propriedades calmantes, embora ela seja mais utilizada como chá, pode ser usada também como suplemento para ter uma ação mais eficiente. E as pesquisas sugerem que a camomila possui propriedades ansiolíticas e também combate a depressão. Esse estudo, por exemplo, com 93 pessoas, né, que acompanhou por bastante semanas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada de moderado a grave, então eram pessoas que tinham bastante ansiedade mesmo, descobriu que o tratamento diário com 1.500 mg de extrato de camomila acompanhou aí por 26 semanas essas pessoas utilizando, reduziu significativamente os sintomas de ansiedade em comparação àquelas pessoas que tinham tomado um placebo, ou seja, não tinha tomado nada, né, como se fosse um comprimidinho de farinha. A dose recomendada geralmente é de 1.500 mg por dia, podendo ser utilizada aí 500 mg pela manhã, 500 à tarde, 500 à noite, ou 1.000 de manhã e mais 500 à noite, dá para ser dividido dessas duas formas. Esse suplemento geralmente no Brasil é mais encontrado de forma manipulada, então dá para manipular esse suplemento, muito fácil de manipular, ou você pode encontrar em alguns sites, né, de formulação que vêm de fora, ativos dos Estados Unidos, geralmente. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil de achar, você vai às vezes no Whole Foods, você encontra ali já o suplemento de camomila, mas no Brasil é um pouquinho mais difícil mesmo, é mais fácil manipular. Terceiro, L-teanina, um aminoácido encontrado naturalmente no chá verde, que tem efeitos relaxantes. A L-teanina tem a capacidade de induzir um estado de relaxamento sem causar sonolência. Isso é muito interessante, porque a maioria dos ansiolíticos podem aí causar esse estado assim de sonolência, a pessoa refere no dia seguinte um estado de ressaca. E a L-teanina, ele aumenta os níveis de serotonina, de dopamina, GABA, sem provocar esse estado de sonolência. E reduz também o glutamato, que é um outro neurotransmissor que faz um efeito contrário de excitação do nosso cérebro. Também é capaz de reduzir os efeitos do estresse, como por exemplo a taquicardia, né, aquela sensação de palpitação, dando esse efeito calmante no corpo, reduz a atividade cerebral, porque aumenta a atividade das ondas alfa no nosso cérebro, que estão associados a um estado de relaxamento, e faz também um efeito adaptógeno com o cortisol. O cortisol é esse hormônio que deixa a gente agitado, que faz a gente ficar mais ansioso também, que é o hormônio do estresse, né? Então faz também ali a redução e adaptação desse cortisol, regulando, equilibrando a ação desse hormônio no nosso corpo. Os estudos sugerem de 200 a 400 mg por dia, podendo ser dividido aí em 2 vezes, tomar 200 mg pela manhã, 200 mg à noite. Você encontra também esse suplemento em casas de produtos naturais e até mesmo na utilização do chá verde. Quarto suplemento é a curcumina, uma propriedade extraída da cúrcuma, né? Quando a gente compra um suplemento de cúrcuma, esse que eu uso, por exemplo, que é a cúrcuma duo, né? Que vem a cúrcuma mais um pouquinho de piperina, que é da pimenta preta, que auxilia na ação da cúrcuma, aumenta a potência da cúrcuma. A curcumina, ela tem efeito anti-inflamatório, antioxidante e também ansiolítico. Esse estudo aqui de 2017, feito com 123 pessoas com transtorno depressivo e de ansiedade, mostrou que as pessoas que receberam
receberam de 500 a 1.000 miligramas de curcumina por dia, né, após 12 semanas, teve controle da ansiedade diferente daquelas pessoas que não fizeram uso da curcumina. Então, já tem diversos estudos mostrando esse efeito e também efeito antioxidante. Quem não quer também, né, um efeito de aumentar o tempo de vida, de longevidade, de melhorar o estado inflamatório do corpo. Então, ele auxilia em diversos aspectos. A dose recomendada em geral, 500 miligramas após uma refeição, porque às vezes pode dar um pouquinho de mal-estar gástrico, então pode ser após almoço, após jantar ou após café da manhã, após almoço, 500 miligramas de curcumina. E o quinto suplemento é um suplemento um pouco mais controverso, porque ele é um suplemento muito novo, que é o canabidiol, ou CBD, extraído do cannabis sativa, né, mais conhecido como maconha. Porém, gente, não é a utilização da maconha como droga, e sim uma extração do canabidiol, que é uma das propriedades que tem dentro dessa erva, dentro dessa planta. E a gente tem que abrir a cabeça para isso, porque o canabidiol, ele vem sendo usado em vários contextos e a gente vê assim realmente uma mudança muito grande dos padrões, né, inclusive de formas de agir como pessoas com autismo, esquizofrenia. Então a gente vê muitos benefícios, né? Relaxamento, reduz a ansiedade, reduz os transtornos para essas pessoas que sofrem com TDAH. Então tem várias indicações. Um deles é o transtorno de ansiedade. Algumas evidências, alguns estudos sugerem que uma dosagem de 300 a 600 miligramas por dia pode ajudar a reduzir os transtornos de ansiedade. É principalmente o transtorno de ansiedade social. Além disso, essa revisão, por exemplo, aqui, que foi de 25 estudos científicos diferentes, mostrou que o CBD pode ajudar a reduzir a ansiedade com pessoas com transtorno de ansiedade social e generalizada. No entanto, as pesquisas ainda são mais novas, exige ainda mais pesquisas sobre o assunto, mas a gente já deve estar analisando. Hoje em dia, no Brasil, é um pouco mais difícil o tratamento com canabidiol. Aqui nos Estados Unidos é muito mais liberado, principalmente aqui na Califórnia, né? Já tem uma regulamentação muito mais forte sobre isso. Tem até algumas casas específicas que você vai para comprar esse tipo de propriedade, esse tipo de substância, né? Não para fins somente recreativo, mas também para fins medicinais. Gosto de trazer aqui para vocês as atualizações do mundo médico. O canabidiol tá em alta, né? Tá crescendo cada vez mais a sua utilização no Brasil. É muito promissor no auxílio de várias doenças e também no auxílio do transtorno de ansiedade. Inclusive, gente, o canabidiol vem sendo utilizado muito em contextos de câncer, né? Pessoas que têm difícil controle de dor, né? Que estão passando por algum problema, doença autoimune, câncer, doenças terminais, que pode estar aí sofrendo, né, com dores crônicas e não consegue controle da dor. Então, deixar aqui para vocês esse gostinho para vocês pesquisarem mais sobre o assunto, conversarem com um médico nutrólogo, um médico integrativo que te acompanhe para avaliar a melhor opção para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixa aqui embaixo para mim. Me conta também se você já utiliza algum desses suplementos, se você já teve a oportunidade de melhorar a sua ansiedade. Deixe seu relato aqui embaixo pra gente e deixe também o seu joinha aqui se você gostou desse vídeo, para que esse vídeo chegue até outras pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Eu tenho certeza que esses suplementos, inclusive eu tenho diversos depoimentos, tanto de pacientes quanto também de seguidores meus que começam a utilizar esses suplementos e reduzem muito a ansiedade. Então eu quero ver também o seu relato aqui embaixo para ajudar as pessoas que vão assistir no futuro.